Estamos de volta, meu irmão, no seu rádio. Vamos fazer o nosso estudo bíblico. Pega aí a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 16, tá? Livro do Gênesis, capítulo 16, e vamos juntos ouvir a palavra de Deus. É hora da meditação na palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Pois é, meu irmão, estamos de volta com o nosso estudo bíblico de hoje. Espero que hoje dê tudo certo, né? Ontem tava meio perdido, mas hoje, com fé em Deus, vai dar tudo certo, tá? Nós vamos hoje, deixa eu dar uma recapitulada para você ir decorando aí, né? Nós já sabemos que o livro do Gênesis tem 50 capítulos, não é isso? Você lembra? Também a gente sabe que ali, em todo o livro do Gênesis e em outros livros também, há resquícios da Santíssima Trindade muito fortes, inegáveis dentro da Bíblia, né? Que não dá pra gente negar realmente. E aí, qualquer dia a gente podia fazer um estudo só sobre a Santíssima Trindade, mas eu fico devendo essa daí, tá? Nós vimos ali no primeiro capítulo resquícios da Santíssima Trindade. Nós vimos que Jesus é a palavra de Deus e com essa palavra ele criou o mundo com a sua palavra, né? Lá em João a gente confirmou que a palavra se fez carne e habitou entre nós, lembra disso? Então, muita coisa bacana. Vemos Deus, sentimos a presença de Deus quando contemplamos as coisas da natureza. Vemos tudo isso. Depois vimos no capítulo 2 sobre a natureza do homem, que é uma natureza diferente, que é uma alma diferente. Como que é feito a natureza do homem, né? Vimos quando Paulo dizia, e tudo aquilo que sois espírito, alma e corpo. Parece que é a mesma coisa quando se fala em espírito e alma, mas não é. Se você perdeu esse estudo, dá um pulinho lá no YouTube e dá uma revisada. Estudamos também a diferença da natureza entre o homem e a mulher. Tudo isso, gente, no segundo capítulo do livro do Gênesis, viu? Para você ver como esse livro é profundo. No capítulo 3, nós encontramos a origem do mal, né? O pecado original. Também a história do fruto proibido, né? Que na verdade ali tudo é simbólico, para que nós possamos entender as coisas de Deus. Depois, continuando, quando o homem descobriu o mal, quando comeu do fruto proibido e conheceu o mal, encontrou a morte, ali também houve o pecado no mundo, né? A maldade no mundo. Aí vimos a história de Caim e Abel no capítulo 4, onde um mata o outro, mas mesmo assim Deus ainda tem amor e protege até mesmo o assassino do seu próprio irmão, embora não concorde com o pecado dele, né? Mas também não aceita que ninguém mate ele por isso. Ele é filho de Deus. Ali você vê o amor do Pai, né? E estudamos também sobre pena de morte no meio desse assunto aí. Depois, nos capítulos de 5 a 9, essa semana ainda nós estudamos sobre Noé e a purificação do mundo. Foi a primeira quaresma, né? Os primeiros 40 dias que Deus mandou uma chuva braba para destruir tudo, quase destruiu o mundo inteiro, querendo apagar o pecado do homem, para você ver como isso é forte, né? Vimos também aí que a história de Noé, dos 40 dias e da purificação são prefigurações do purgatório. A gente viu lá na carta de Pedro falando ainda que Jesus, depois da sua morte, foi até os espíritos em prisão, aprisionados, né? Os espíritos que estavam presos, pregar sobre a sua vitória, né? Fazer a sua pregação a esses espíritos nessa prisão. E depois diz que esses espíritos eram pessoas da época de Noé, ou seja, 1800 anos mais ou menos, ou mais, né, antes de Cristo. Estavam lá naquele local, sofrendo, até que Jesus foi lá visitá-los. E aí nós vemos resquícios do purgatório como nós conhecemos hoje. E aí, ontem, nós estudamos um pouquinho sobre Abraão.
a partir do capítulo 12, né? Eu pulei para vocês a história de Sodoma, não. A história da Torre de Babel. É uma história pequenininha, simples, e essa daí eu não vou colocar aqui no ar, eu vou colocar só no YouTube depois para vocês, tá? Quem tiver curiosidade de conhecer a história da Torre de Babel, vai para lá. É pequenininha, mas é bem interessante. É curtinha, né? E nós estudamos ontem sobre Abraão, nosso patriarca, o primeiro homem na fé que decidiu apostar a sua vida em Deus. A missão dele, que Deus queria, né, era fazer dele um grande povo, do qual nós também fazemos parte, né? Percebemos aí que Canaã não era um local, mas era o céu. Que os filhos de Abraão não eram exatamente filhos legítimos de sangue, mas eram os homens e mulheres de fé, não é? Todo homem e mulher que tiver fé se torna filho de Abraão, tudo com figuras de linguagem muito bacana. Conhecemos aí essa história linda de Abraão, as promessas lindas que o Senhor fez para Abraão, e mesmo assim ele duvidava de vez em quando, né? Achava que Deus estava... Não é nem que duvidava, mas achava que Deus estava demorando. Não é nem que ele achava que Deus não poderia fazer ou não iria fazer, mas que Deus estava demorando para dar a ele a bênção. Ele já tinha 75 anos quando escutou a primeira vez a voz de Deus e largou tudo e foi seguir aquilo que Deus pedia para ele. E aí ele já estava velho, por isso ele já estava assustado, já estava preocupado. Como muitas vezes eu e você temos pressa nas coisas de Deus, já prestou atenção? Mas é tudo no tempo dele, gente. E hoje nós vamos conhecer a história do filho da promessa, o filho dele, né? Isaac. No capítulo 16 diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Javé não me deixa ter filhos. Une-se à minha escrava para ver se ela te dá filhos. Abraão aceitou a proposta de Sarai. 10 anos depois que Abraão se estabeleceu na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou sua escrava, a egípcia Agar, e a entregou como mulher a seu marido Abraão. Este se uniu a Agar, que ficou grávida. Vendo que estava grávida, Agar perdeu o respeito por Sarai. Então Sarai disse a Abraão: Tu és responsável por essa injustiça. Coloquei em teus braços minha escrava, e ela, vendo-se grávida, não me respeita mais. Que Javé seja nosso juiz. Abraão disse a Sarai: Muito bem. Sua escrava está em suas mãos. Trate-a como você achar melhor. Sarai maltratou de tal modo Agar que ela fugiu de sua presença. O anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Ele disse: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Agar respondeu: Estou fugindo da minha patroa Sarai. O anjo de Javé lhe disse: Volte para sua patroa e seja submissa a ela. E o anjo do Senhor acrescentou: Eu farei a descendência de você tão numerosa que ninguém mais poderá contar. E o anjo do Senhor concluiu: Você está grávida e vai dar à luz a um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será potro selvagem. Estará contra todos e todos estarão contra ele. E viverá separado dos seus irmãos. Agar invocou o nome do Javé, que lhe havia falado, e disse: Tu és o Deus que me vê, pois eu vi aquele que me vê. Por isso esse poço, chama-se Poço daquele que me vê, e se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz a um filho para Abraão, e Abraão deu o nome de Ismael ao filho que Agar lhe dera. Abraão tinha 86 anos
quando Agar deu à luz a Ismael. Olha só, a gente não pode nem culpar Abraão pela demora do Senhor, né? Porque, gente, de 75 para 86 são mais de 10 anos. Você esperaria por uma bênção 10 anos? Abraão foi bem paciente, não foi, gente? Aí vê, capítulo 17. Quando Abraão completou 99 anos, olha só, Javé lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Comporta-te de acordo comigo e seja íntegro. Vou fazer uma aliança entre mim e você, e multiplicarei sem medida. Abraão caiu com o rosto por terra. Então Deus lhe falou: Veja, a aliança que eu faço com você é esta. Você será pai de muitas nações. E não se chamará mais Abrão, mas o seu nome será Abraão, pois eu o tornarei pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fecundo. De você farei surgir nações, e de você nascerão reis. Vou estabelecer para sempre a minha aliança entre mim e você, como aliança eterna. Serei o Deus de você e o Deus de seus futuros descendentes. Vou dar a você e a seus futuros descendentes a terra em que agora vive como imigrante, toda a terra de Canaã, como posse perpétua. E eu serei Deus de vocês. E Deus continuou falando a Abraão: Quanto a você, observe a aliança que eu faço com você e seus futuros descendentes. Então, gente, essa promessa é para Abraão e para você. E a aliança que eu faço com você e seus futuros descendentes e que vocês devem observar é a seguinte: circuncidem todos os homens, circuncidem a carne do prepúcio. Este será o sinal de aliança entre mim e vocês. Quando completarem 8 dias de nascidos, todos os meninos de cada geração serão circuncidados. Também os escravos nascidos em casa ou comprados de estrangeiros, que não sejam da raça de vocês. Circuncidem os escravos nascidos em casa ou comprados. Minha aliança estará marcada na carne de vocês, como aliança eterna. Todo homem não circuncidado, cujo prepúcio não for circuncidado, será afastado do povo de você, por ter violado a minha aliança. Deus disse a Abraão: Sua mulher, Sarai, não será mais Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei, e dela darei um filho a você e o abençoarei. Dela nascerão nações e reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e começou a rir, pensando: será que um homem com 100 anos vai ter um filho? E Sara, que tem 90 anos, vai dar à luz? Abraão disse a Deus: Ficarei contente se conservares Ismael vivo. Deus, porém, respondeu: Não. É Sara quem vai dar-lhe um filho, e você lhe dará o nome de Isaque. Vou fazer uma aliança com ele e com os descendentes dele, uma aliança perpétua. Quanto a Ismael, vou atender ao pedido que você me faz. Vou abençoá-lo, torná-lo fecundo e fazê-lo multiplicar-se sem medida. Ele vai gerar 12 príncipes. Olha que lindo, gente! E dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança vou fazê-la com Isaque, o filho que Sara vai dar à luz no próximo ano. Nesta mesma época do ano, quando terminou de falar com Abraão, Deus se retirou. Então Abraão tomou seu filho Ismael, os escravos nascidos em casa ou comprados, todos os homens de sua casa, e circuncidou-os nesse mesmo dia, conforme Deus lhe havia ordenado.
Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E com Abraão foram circuncidados todos os homens da casa, nascidos em casa ou comprados de estrangeiros. Capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, pois fazia muito calor. Levantando os olhos, Abraão viu na sua frente 3 homens de pé. Olha, se quiser sublinhar isso aí, gente, bacana. Mais um resquício da Santíssima Trindade. Abraão, vou repetir. O Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, pois fazia muito calor. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé. Olha a visita de Deus. 3 homens. Como que Deus pode visitar Abraão em forma de 3 homens? Porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus também é Espírito Santo. São 3 pessoas. Ao vê-los, correu da entrada da tenda, ao encontro deles se prostrou por terra dizendo: Senhor, se alcancei o seu favor, não passe junto ao teu servo sem fazer uma parada. Vou mandar que tragam água para que vocês lavem os pés e descansem debaixo da árvore. Vou fazer um pedaço de pão e vocês poderão recuperar as forças antes de partir. Foi para isso que passaram junto ao servo de vocês. E eles responderam: Está bem, faça o que está dizendo. Abraão entrou correndo na tenda onde estava Sara e disse a ela: Depressa, tome 21 litros de flor de farinha, amasse-os e faça um pão grande. Depois Abraão correu até o rebanho, escolheu um vitelo novo e bom e o entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada, leite e o vitelo que havia preparado e colocou tudo diante deles. Fez um banquete, né? Olha que legal. E os atendia debaixo da árvore enquanto eles comiam, né? Depois eles perguntaram: Onde está sua mulher Sara? Abraão respondeu: Está na tenda. O hóspede disse: No próximo ano eu voltarei a você. Então a sua mulher já terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás de Abraão, e ouviu isso. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara já não tinha mais regras. Sara riu por dentro, pensando: Agora que sou velha, vou provar o prazer? E com um marido tão velho? Javé, porém, disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será que vou dar à luz agora que sou velha? Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Neste mesmo tempo, no próximo ano, eu voltarei a você e Sara terá um filho. Sara, que estava assustada, negou: Eu não ri. Mas ele tornou a dizer: Não negue, você riu. Os homens se levantaram e olharam em direção a Sodoma, e Abraão foi acompanhá-los para a despedida. E o Senhor dizia: Será que devo esconder a Abraão o que vou fazer, uma vez que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e que através dele serão abençoadas todas as nações da terra? Eu o escolhi para que ele instrua seus filhos, sua casa e seus sucessores, a fim de que mantenham-se no caminho do Senhor, praticando a justiça e o direito. Desse modo, Javé realizará tudo o que prometeu a Abraão. Então Javé disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande, e o pecado deles é muito grave. Vou descer para ver se de fato as ações deles correspondem ou não ao clamor que subiu até mim contra eles. Então ficarei sabendo. Os homens partiram daí e foram para Sodoma, enquanto o Senhor permanecia com Abraão. Abraão aproximou-se e perguntou: Destruirás o justo com o injusto? Talvez haja 50 justos na cidade.
Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão no meio dela? Longe de ti fazeres tal coisa, matar justo com o injusto, de modo que o justo seja confundido com o injusto. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Javé respondeu: se eu encontrar 50 justos na cidade de Sodoma, perdoarei a cidade toda por causa deles. Abraão continuou: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, embora eu seja pó e cinza. Mas talvez faltem 5 para 50 justos. Por causa de 5 destruirás a cidade inteira? Javé respondeu: não a destruirei, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu: suponhamos que só exista 40. Javé respondeu: por causa dos 40 eu não o farei. E Abraão continuou: que o meu Senhor não fique irritado se eu continuo falando. Se houver 30, Javé respondeu: se houver 30, eu não farei. Abraão insistiu: estou me atrevendo a falar ao meu Senhor. Talvez haja 20, Javé respondeu: por causa dos 20, eu não destruirei. Abraão continuou: que o meu Senhor não se irrite se eu pergunto pela última vez. E se houver 10? Javé respondeu: por causa dos 10, eu não a destruirei. Quando terminou de falar com Abraão, o Senhor foi embora, e Abraão voltou para o seu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, gente, para que a nossa leitura não fique tão cansativa, a gente vai dar uma pausa. Vou colocar mais uma música rapidinha de 3 minutos para vocês, e aí a gente volta refletindo sobre tudo isso que a gente leu, tá bom? Então fica aí que eu volto já. Então, gente, estamos de volta para continuarmos aqui o nosso estudo bíblico, né? A nossa leitura bíblica. Porque, na verdade, eu vou continuar com vocês um pouquinho sobre a história, continuar lendo para vocês a história de Sodoma e Gomorra, para a gente chegar na história de Isaac, tá bom? Por enquanto, Isaac está só na promessa. Mas vamos aí ao capítulo 19 do livro de Gênesis. E diz assim: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade, e ao vê-los, levantou-se para receber e prostrou-se com o rosto por terra. Você sabe quem é Ló, né? Ló é o sobrinho de Abraão. Abraão tinha ido para um lugar e ele foi para ali as margens de Sodoma e Gomorra, lembra? Então, Ló era sobrinho de Abraão. E ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma, e Ló estava sentado à porta da cidade, e ao vê-los, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto por terra, e disse: Senhores, fiquem hospedados em casa do seu servo, lavem os pés e pela manhã continuarão os seus caminhos. Mas eles responderam: Não. Nós vamos passar a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram para a casa dele e entraram. Ló entrou e lhes fez uma refeição. Mandou assar pães sem fermento, e eles comeram. Eles ainda não haviam deitado quando os homens da cidade rodearam a casa. Eram homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos. O povo todo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traga-os para que tenhamos relações com eles. Olha que coisa, gente. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhes: Meus irmãos, eu lhes peço, não façam mal. Vejam, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu as trarei para vocês. Façam com elas o que acharem melhor. Mas não façam nada a esses homens, porque eles estão hospedados em minha casa.
Mas eles responderam: sai daí! Esse indivíduo veio como imigrante e agora quer ser juiz? Pois bem, nós faremos mais mal a você do que a eles. E empurraram Ló tentando arrombar a porta. Os visitantes, porém, estenderam os braços e puxaram Ló para dentro, fechando a porta. Quando os homens, que estavam à porta, quanto aos homens que estavam à porta, eles os feriram com cegueira do menor ao maior, de modo que não conseguiam achar a porta. Os visitantes disseram a Ló: você tem alguém aqui? Faça sair deste lugar seus filhos e filhas e todos os seus parentes que estão na cidade, porque nós vamos destruir este lugar. Pois é grande o clamor que se ergueu contra eles diante do Senhor, e Javé nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas. Vamos, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas seus futuros genros acharam que Ló estava brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levante-se, tome tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como Ló não se decidisse, os visitantes o tomaram pela mão junto com a mulher e as 2 filhas, pois Javé tinha compaixão dele. Eles o fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Quando estavam fora, um deles disse: procure salvar-te e não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum da planície, fuja para a montanha para não morrer. E Ló respondeu: não, meu senhor, teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste grande misericórdia por mim, salvando minha vida. Mas eu receio que não poderei salvar-me na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Vê, aqui perto tem uma pequena cidade onde posso refugiar-me e escapar-me do perigo. Permite que eu vá para lá? Como a cidade é pequena, aí eu estarei a salvo. Ele respondeu: concedo a você o que está pedindo. Não destruirei a cidade da qual você está falando. Depressa, fuja para lá, porque nada posso fazer enquanto você não chegar lá. É por isso que se deu a essa cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló chegou a Segor. Então Javé fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e todas as planícies com os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera com Javé. Olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície e viu a fumaça subir da terra, como fumaça de uma fornalha. Assim, ao destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, quando arrasou as cidades onde Ló habitava. Ló subiu de Segor e se estabeleceu na montanha com as suas 2 filhas, porque estava com medo de viver em Segor. Por isso, instalou-se numa caverna com 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: nosso pai já está velho, e na terra não há nenhum homem para ter relação conosco, como se faz em todo lugar. Vamos embriagar nosso pai para ter relação com ele. Assim daremos uma descendência para ele. Nessa noite, elas embriagaram o pai, e a mais velha deitou-se com ele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse para a mais nova: na noite passada eu dormi com o nosso pai. Esta noite nós o embriagaremos de novo e você se deitará com ele. Assim daremos uma descendência a nosso pai. Também nessa noite elas embriagaram o pai, e a mais nova fez a mesma coisa. E ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz a um filho que chamou de Moabe.
que é o antepassado dos atuais moabitas. Também a mais nova deu à luz a um filho que chamou de Ben-Ami, que é o antepassado dos atuais amonitas. Abraão partiu daí e foi para Negueb, estabelecendo-se entre Cádiz e Sur, e vivendo como imigrante em Gerara. Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscar Sara, mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: "Você vai morrer, porque essa mulher que você tomou é casada." Abimeleque, que ainda não tinha tido relações com ela, disse: "Meu senhor, vais matar alguém inocente? Ele próprio me disse que era sua irmã, e ela disse que ele era seu irmão. Fiz isso de boa fé e com mãos limpas." Deus lhe respondeu no sonho: "Sei que você fez isso de boa fé. Fui eu quem impediu você de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Agora devolva a mulher desse homem, pois ele é profeta, e realizará e rezará para que você continue vivo. Se não a devolver, fique sabendo que você morrerá com todos os seus." Abimeleque levantou-se de manhã bem cedo, chamou todos os servos, contou-lhes tudo e os homens ficaram assustados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: "O que é que você fez conosco? Que mal eu lhe fiz para você atrair tão grande pecado contra mim e o meu reino? Você fez comigo uma coisa que não se deve fazer." E Abimeleque acrescentou: "O que você pretendia ao fazer isso?" Abraão respondeu: "Pensei que neste país não respeitavam a Deus e que me matariam por causa da minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e se tornou minha mulher. Quando Deus me fez andar errante longe da minha família, eu pedi a ela que me fizesse esse favor. Em qualquer lugar em que chegarmos, diga que sou seu irmão." Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas e deu a Abraão, devolvendo também sua mulher Sara, e disse ainda: "Minha terra está aberta para você, fique onde quiser." Depois disse a Sara: "Aqui estão 1000 moedas de prata para o seu irmão. Isso servirá de reparação diante de todos os seus, e ninguém pensará mal de você." Abraão intercedeu junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Isso porque Javé tornara estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O Senhor visitou Sara, como havia anunciado, e cumpriu a sua promessa. No tempo em que Deus tinha marcado, Sara concedeu à luz a um filho para Abraão, que já era velho. Abraão deu-lhe o nome de Isaque, ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara. Conforme Deus lhe havia ordenado, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este completou 8 dias. Abraão tinha 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. E Sara disse: "Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberam disso vão rir de mim." E acrescentou: "Quem diria a Abraão que Sara iria amamentar filhos? Apesar de tudo, na sua velhice eu lhe dei um filho." O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara viu que o filho que Abraão tinha tido com a egípcia Agar estava zombando do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: "Expulse essa escrava e o filho dela, para que o filho dessa escrava não seja herdeiro como meu filho Isaque." Abraão ficou muito desgostoso com isso, porque Ismael era seu filho. Mas Deus lhe disse: "Não fique aflito por causa do menino e da escrava. Atenda ao pedido de Sara, pois será através de Isaque que a sua descendência levará o nome que você tem." Entretanto,
também o filho da escrava eu farei uma grande nação, pois ele é descendência sua. Abraão levantou-se de manhã, pegou o pão e um cantil de água e os deu a Agar. Colocou a criança sobre os ombros dela e depois a mandou embora. Ela saiu e andava errante pelo deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do cantil, ela pôs a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se na frente, à distância de 1 tiro de arco. E ela pensava: não quero ver a criança morrer. E sentou-se à distância. O menino começou a chorar e Deus ouviu os gritos da criança. E o anjo de Deus, lá do céu, chamou Agar, dizendo: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu os gritos do menino que aí está. Levante-se, pegue o menino, segure firme, porque eu farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Foi encher o cantil e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele acrescentou: e ele cresceu, morou no deserto e tornou-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã, e sua mãe escolheu para ele uma mulher egípcia. Nesse tempo, Abimeleque veio com Ficol, chefe do exército, e disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, jure por Deus aqui mesmo que não enganará nem a mim, nem a meus filhos e descendentes, e que você tratará a mim e a esta terra onde você mora com a mesma amizade com que eu tratei você. E Abraão respondeu: eu juro. Abraão reclamou com Abimeleque por causa do poço do qual os servos de Abimeleque se haviam apoderado. Abimeleque respondeu: não sei quem foi que fez isso. Você não me informou nada e só agora estou sabendo disso. Abraão pegou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho e Abimeleque lhe perguntou: para que servem essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: estas que você recebeu de minha mão são a prova de que eu cavei este poço. Por isso o lugar recebeu o nome de Bersabeia, porque aí os dois fizeram um juramento. Depois que fizeram a aliança em Bersabeia, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma árvore em Bersabeia e invocou aí o nome de Javé, o Deus eterno. Abraão morou muito tempo na terra dos filisteus. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: estou aqui. E Deus disse: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ofereça-o em holocausto sobre uma montanha, que eu vou lhe mostrar. Abraão se levantou cedo, preparou o jumento e levou consigo 2 servos e seu filho Isaque. Rachou a lenha do holocausto e foi para o lugar que Deus lhe tinha indicado. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Então disse aos servos: fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino vamos até lá. Adoraremos a Deus e depois voltaremos até vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou nas costas do seu filho Isaque, tendo ele próprio tomado nas mãos o fogo e a faca. E foram os 2 juntos. Isaque falou ao seu pai: Pai, Abraão respondeu: sim, meu filho. Isaque continuou: aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para imolar o seu próprio filho. Nesse momento, o anjo do Senhor chamou lá do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui.
E o anjo continuou: não estenda a tua mão contra o menino e nem lhe faça mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me recusou seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu a esse local o nome de Deus proverá. Assim, até hoje, se costuma dizer sobre a montanha, Deus proverá. O anjo de Javé chamou lá do céu uma segunda vez a Abraão, dizendo: juro por mim mesmo, palavra de Javé, porque você me fez isso, porque não me recusou seu único filho. Eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu e a areia da praia. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. Por meio da descendência de você, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Abraão voltou a ter seus servos e juntos foram a Bersabeia, onde Abraão ficou morando em Bersabeia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muita leitura, né, gente? Quase uma hora aí que a gente está lendo aqui alguns capítulos da Bíblia e é muito legal esses capítulos da Bíblia, né? Primeiro nós vemos aí no capítulo 16, quando Agar resolveu dar o seu esposo a uma escrava. Isso era um costume comum, né? Quando a mulher não podia dar filhos ao homem, a própria senhora lhe cedia uma escrava para que ela pudesse dar uma descendência para eles. Mas isso acabou sendo uma espécie de sinal de fraqueza de Sara, né? Porque ela estava descrente na promessa de Deus. Ela achava que depois de velha não conseguiria ter filhos. Às vezes a gente também fica descrente, né? Nas promessas de Deus. E aí acaba atrapalhando. Já percebeu como a gente atrapalha os planos de Deus? E aí apareceu mais um menino. E tudo virou uma confusão. Porque a escrava agora queria ser mais do que a senhora. Então, às vezes, meu irmão, Deus tem um plano na sua vida e a gente quer apressar esses planos. A gente faz uma bagunça danada e em vez de esperar pelo tempo de Deus, ainda que demore, olha, Abraão esperou 25 anos por um filho. Tem gente hoje que pede a Deus um filho e quer ser atendido amanhã, mas Abraão esperou 25 anos. No entanto, Sara resolveu dar um jeitinho que sobrou para ela, né? Acabou tendo confusão lá na sua casa. Esse foi o primeiro ponto aí do capítulo 16 que nós estudamos. Já no capítulo 17, o Senhor retorna com ele sobre a aliança. Mas dessa vez, o Senhor coloca um detalhe diferente na aliança. Que detalhe é esse, gente? A circuncisão. Lembra que se você tiver alguma dúvida, manda para mim no WhatsApp que a gente vai respondendo junto, tá bom, gente? É muita história, né, gente? Vamos lá. Então, Abraão, gente, Deus fez uma promessa a Abraão sobre a circuncisão, que era para cortar o prepúcio do pênis dos meninos, né? Assim que nascesse, depois de 8 dias, era para cortar o prepúcio. O prepúcio é uma espécie de liguinha que tem ali entre o pênis, sabe? E atrapalha. Aquilo ali, às vezes, causa muita doença, entendeu? Então, de certa forma, Deus pediu aquilo a Abraão como um sinal de carne, como um selo de carne, né? Uma marca na carne mesmo dos judeus de que aquela promessa que Deus fez para Abraão se cumpriria. Era um sinal na carne. Não é bacana isso? E aí depois, Abraão circuncidou o seu filho, filho da escrava, né? Se circuncidou com quase 100 anos e circuncidou todos os homens da sua casa. Essa era a marca dos judeus. Eles tinham um pequeno corte no pênis, que até hoje também é feito. Hoje é feito mais por questões de higiene e de saúde nos meninos, né? Mas, no geral, era feito naquela época como uma marca de fé, como uma marca da promessa na própria carne do povo de Deus, que eram os judeus, né? Isso no capítulo 17.
Deus ainda faz a promessa a Sara, né? E ela fica lá rindo. Por isso o nome Ismael, viu, gente? Aliás, Ismael não, Isaac. Isaac significa sorriso. Foi porque Sara sorriu naquela hora, sem acreditar na promessa de Deus, quando ouviu aqueles 3 anjos, aqueles 3 homens anjos, conversando com Abraão. Porque é estranho, né, que aqui fala desses que Deus veio visitar em forma de 3 homens, e aqui tem resquícios da Santíssima Trindade. Mas também fala, gente, aqui na Bíblia, que Abraão reconheceu que ali era Deus. Engraçado isso, né? Abraão reconheceu que ali era Deus, e também o seu primo Ló reconheceu também que aqueles homens eram Deus. E aqui nós vimos a promessa do Senhor mais uma vez para eles, dizendo: olha, no próximo ano eu vou voltar e a sua mulher já vai ter tido um filho. Às vezes Deus faz as promessas, mas a gente não sabe esperar pelo tempo de Deus, não é verdade? Depois Deus, né, começa a revelar a Abraão que as pessoas estavam rezando contra as 2 cidades, que eram Sodoma e Gomorra, porque lá havia muita prostituição, porque lá havia muito sodomismo. A palavra sodomismo, que hoje nós chamamos de homossexualismo, naquela época se chamava sodomia. Sodomia era quando os homens tinham relação sexual abusiva com os outros, né? Às vezes com os próprios homens, outras vezes com mulheres, outras vezes com os animais. Era quando o homem se deixava dominar pelos seus instintos e virava às vezes até um animal, né, pecando gravemente contra Deus e contra si mesmo, contra a sua moral, contra a sua natureza. Os homens enlouqueciam, né? Enlouqueciam e ficavam como animais e acabavam estuprando, matando, roubando e fazendo coisas gravíssimas em Sodoma e Gomorra, né? E aí muitas pessoas oraram pedindo justiça a Deus, e Deus enviou, Deus na Santíssima Trindade foi até lá. Já pensou isso? Foi até lá. Primeiro deu um pulinho lá em Abraão e depois foi para lá, mas avisou que iria destruir. E Abraão começa aí um processo de intercessão. Mas Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Como é isso? E o Senhor disse: não, se houver 50 justos eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Depois, e se tiver 45? E se tiver só 30? E se tiver só 10? Se tiver só 10 eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Essa intercessão de Abraão, ela nos faz pensar na história do mundo hoje, não é? Tudo que existia em Sodoma e Gomorra, hoje existe no mundo inteiro. Já pensou nisso? Existe sodomia, existe homossexualismo, existe... É claro que nós temos que respeitar os homossexuais nas suas decisões, mas nós não devemos compartilhar daquilo, isso é errado. Agora também eu não vou ficar julgando ou criticando os outros, eu simplesmente não vou praticar, porque eu estou vendo que aquilo é errado. E aí, gente, Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Mas e se Deus olhasse para o mundo hoje? Talvez o nosso mundo de hoje esteja muito pior, mas muito pior do que Sodoma e Gomorra. A gente vê cada coisa, cada absurdo de hoje que a gente não sabe nem o que pensar. E aí Deus pode olhar para a terra e pensar assim: será que existe alguém no meio deste mundo que é bom e justo? Porque a palavra diz, né? Se houver pelo menos 10 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas na verdade, meu irmão, em Sodoma e Gomorra não havia nenhum homem justo, a não ser Ló, que foi preservado e tirado de lá. Mas toda a cidade era assim. Você percebeu que quando a Santíssima Trindade, em forma de 3 homens, que eram 3 anjos, quando entraram na casa de Ló, ele primeiro insistiu, né? Eles queriam ficar na praça, mas Ló insistiu com Deus, com a Trindade, a Santíssima Trindade, para que eles fossem para a casa de Ló, justamente porque ele sabia que a cidade dele era perigosa. E você presta atenção na leitura que quando os homens querem atacar a casa de Ló para violentar os estrangeiros, ele oferece as próprias filhas.
Porque ele amava as filhas. Não é que ele não amasse as filhas, mas ele sabia que ali era Deus, sabe? Era Deus que estava visitando aquela casa dele em forma de 3 homens, de 3 anjos. Então ele estava com medo, porque ele percebeu que aqueles homens iam acabar ofendendo a Deus. E aquilo poderia acontecer que todos eles morressem de uma vez só, por estarem ofendendo a Deus. Já pensou nisso? Eles quiseram. Gente, Deus resolveu visitar uma cidade. E a maldade do homem era tão grande, que os homens da cidade quiseram estuprá-lo. Veja que coisa suja, né? Que coisa forte, né? Deus visitou uma cidade e os homens daquela cidade queriam matá-lo e estuprá-lo. Ainda voltando para a intercessão de Abraão, se a gente puder dar uma atualizada no texto de Abraão, voltando à história do mundo inteiro, né? Aqui, se Deus olhar hoje para a face da terra, ele não vai encontrar mais ninguém bom. Todos os homens e mulheres hoje que vivem sobre a face da terra são homens e mulheres pecadores. Todos nós, até os santos foram, né? Mas hoje, quando Deus olha para a terra, existe um homem justo. E por causa deste único homem justo que viveu sobre a terra, o Senhor ainda não destruiu o mundo. Não é isso que nos ensina o texto da misericórdia? Quando Deus olha para a terra, Ele vê o seu Filho Jesus. Ele não vê mais a mim e a você, mas Ele vê o Espírito de Jesus em mim e em você, através do batismo. E é por isso que Deus ainda não destruiu a face da terra, por causa de Jesus, o único homem justo. Então, aquela hora acaba sendo uma prefiguração da história com Jesus. É por isso que nós rezamos o texto da misericórdia, para pedir a Deus perdão pelos pecados do mundo hoje, que são piores do que os pecados de Sodoma e Gomorra naquela época. São, gente. O povo blasfema contra Deus, o povo fala besteira demais, sabe? O povo fala besteira demais. Enfim, voltando à história, perceba, né, que os anjos, os homens, a Santíssima Trindade que estavam lá na casa de Ló, eles cegaram os homens ficaram cegos, de vez assim, todos ficaram cegos. E foi aí em que eles conseguiram fazer com que Ló fugisse para as montanhas, apesar de que ele não quis ir para as montanhas, né? A mulher de Jó olhou para trás, como quem lamenta, sabe? Minha cidade tão bonita, tinha irrigação, né? Tão bonitinha minha cidade, mas tão cheia de pecado. E aí ela lamentou tudo quando olhou para trás, e naquela hora ela virou uma pedra de sal. E foi forte o negócio, porque, gente, começou a cair umas bolas de fogo do céu, como uns asteroides, sabe? E destruíram a cidade toda, ela pegou fogo por inteira. Não sobrou nada. Jesus cita Sodoma e Gomorra no Novo Testamento, quando ele diz assim: ai de vós, porque se Sodoma e Gomorra tivesse visto os milagres que vocês viram, elas tinham se convertido. Então, acredite que no dia do juízo final, Sodoma e Gomorra será tratada com mais misericórdia do que vocês. Porque naquele tempo eles não conheciam Jesus, mas hoje nós conhecemos. Naquele tempo eles não tinham visto milagres ainda, nós vimos. E Sodoma e Gomorra foram destruídas daquele modo grosseiro. Grosseiro, gente. Não injustamente, foi justo o que Sodoma e Gomorra mereceu, né? Porque ofenderam demais a Deus. Mas eles não conheciam Jesus. E nós? Nós hoje conhecemos Jesus e praticamos coisas iguais ou piores. A gente liga o jornal, gente, quase toda semana tem uma história de uma criança sendo judiada. Um dentro do tambor, o outro jogado morto dentro do rio, outra mãe deu veneno, outro padrasto matou a paulada, outro não sei o quê. Cada absurdo, gente, absurdo que a gente vê hoje de maldade no meio deste mundo que, sabe, a gente fica sem saber mais por que Deus ainda tem misericórdia desse mundo. Mas é por causa do seu Filho Jesus.
E por fim, a gente percebeu, né? Já aí no finalzinho, nos capítulos 20, 21, né? Até mais ou menos o 24, a gente percebeu... Deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho mais fácil. A gente percebeu a grande prova de Abraão, né? O grande teste de fé de Abraão, gente. Qual foi o teste de fé de Abraão? Nasceu aí Isaac, seu filho, a alegria da sua vida. E um detalhe importante é que Deus não aceitou o filho de Agar. Claro, abençoou, protegeu, tal, era filho de Abraão. Mas Deus não aceitou o filho de Agar. Agar, a escrava, né? Porque não era um filho legítimo. Aí vem a importância do casamento diante de Deus. A bênção de Deus que foi dada para Abraão só seria passado para um filho legítimo. E Abraão dizia, não, eu estou satisfeito com Ismael mesmo, basta que o Senhor conserve ele com saúde, que tá bom para mim. Deus disse, não, você vai ter um filho de Sara. Mas Sara é estéril, já está velha. Não. Deus é fiel nas suas promessas. Por mais que às vezes a gente pense que demora, né? Que está demorando demais. Deus é fiel às suas promessas. E aí, gente, Sara teve um filho. E quando esse menino completou 12 anos, né? Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho por amor a ele. E aí eu te pergunto, você teria coragem? Você teria coragem de sacrificar o seu filho por amor a Deus? Será que teria? Certamente que não. Com certeza não. É por isso que a fé de Abraão era tão forte, gente. É por isso que ele é nosso pai na fé. Porque ele teve essa coragem. Às vezes Deus nos pede uma coisa que nós amamos muito e não é nem uma pessoa, viu, gente? Às vezes Deus nos pede um sacrifício. Um sacrifício de não pecar, de ajudar o irmão, de fazer pequenos sacrifícios e a gente não faz. Você imagina matar o próprio filho em sacrifício daquele jeito? Jamais nós conseguiríamos fazer aquilo. Mas você sabe o que é a verdade que nos deixa mais envergonhados diante de Deus? É que você não teria coragem de matar ou sacrificar o seu filho por amor a Deus. Mas ele teve. Ele teve coragem de matar o seu próprio filho na cruz, de sacrificar o filho dele na cruz por amor a você. E olha que o filho dele era santo, é santo, sem culpa, sem pecado. Jesus morreu na cruz por amor a mim e a você. Isso não deixa a gente com vergonha? Não deixa a gente com uma vergonha danada, né? Então, termino fazendo uma pequena reflexãozinha para vocês sobre o finalzinho, que a gente fica escandalizado, né? Quando as duas filhas de Ló dormiram com ele. Essas práticas erradas, por mais que elas tivessem suas razões, elas aprenderam lá, na cidade onde elas cresceram. Aonde? Sodoma e Gomorra. Para nós é um escândalo as filhas dormirem com o pai, né? Mas para eles que viram aquelas situações absurdas e escandalosas, né, de Sodoma e Gomorra, não era nada. Então elas embriagaram o pai, porque sabia que ele não concordaria com aquilo, e acabaram engravidando do próprio pai. Aquilo é o pecado de Sodoma e Gomorra que ainda não conseguiu ser destruído. Porque Deus destruiu a cidade, mas a maldade às vezes vem junto com o homem. O pecado vem junto com o homem. Deus tem um esforço danado desde Noé para purificar a situação com mão forte, né? Com a mão poderosa do Senhor. Mas mesmo assim o pecado continua dentro do homem. Então não dá para matar o pecado sem matar o homem. Não dá, como Jesus nos ensinou sobre a história do joio e do trigo, né? Está plantado no coração do homem o joio e o trigo, o bem e o mal. Não dá para matar um sem matar o outro. Não dá para matar o pecado sem matar o homem. Então o que é que Deus faz agora? Deixa, como Jesus disse, né, na parábola, deixa os dois crescerem juntos. E no dia da colheita a gente vai saber quem é joio
e quem é trigo, quem é bom e quem é mal, no dia do julgamento. Deixa os dois crescerem juntos, o bem e o mal, dentro do homem. E vamos ver quem o homem se tornará, bom ou mal. Uma história linda, né, gente? A história de Abraão, e aí dentro da história de Sodoma e Gomorra também, para a gente meditar. E ainda vem o sacrifício de Isaac como prefigura do sacrifício de Jesus na cruz. Porque da mesma forma que Isaac subiu a montanha com a lenha do fogo que ia queimar, né, com o lenho que ele ia queimar como sacrifício, assim também Jesus subiu o monte do Calvário com o lenho da cruz nas costas. Então Isaac é a figura de Jesus. Deus fez tudo aquilo não só para provar a fé de Abraão, que ele sabia que era muita, e por isso Deus se agradava de Abraão, mas também para dizer a Abraão que aquilo era o que ia acontecer no futuro. Que lá na frente, 1800 anos depois de Abraão, viria Jesus. E para Abraão foi só um teste, mas para Jesus não seria. Isso também para falar para nós, né? Essas leituras de hoje falam muita coisa para mim e para você, meu irmão. Para a gente saber esperar pelo tempo do Senhor, não duvidar das suas promessas, não é? Acreditar nas coisas que o Senhor nos faz, que às vezes, como Sara fez, a gente procura atalhos, outros caminhos, e aí acaba estragando a coisa, estragando os planos de Deus mais do que ajuda. E que também nós nunca teremos a fé de Abraão. A fé de Abraão é uma fé muito grande. É por isso que ele é nosso pai na fé. Eu não teria coragem de matar um filho meu. Você sabe como é que ele sacrificava, né? Colocava o carneiro lá na pedra, em cima de uma pedra, e aí cortava com a faca da garganta até a barriga, e depois queimava tudo e oferecia para Deus. Era assim o sacrifício. Eu e você não teríamos a mínima coragem de sacrificar os nossos filhos, às vezes nem as coisas que a gente ama, quanto mais os nossos filhos, para Deus. Mas Ele não. Ele nos ama mais do que Abraão, porque Ele foi capaz de sacrificar o seu filho. Só Abraão entendeu o que Deus sentiu quando estava na cruz, porque Abraão teria coragem de sacrificar o seu filho. Nós não. Só Abraão entendeu o que Deus sentiu. Abraão e Maria, que também era mãe e também ofertou o seu filho, aceitou aquela proposta. Então, gente, a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. Eu estiquei até demais, mas eu vou salvar aqui essa gravação que a gente está fazendo do programa de hoje e vou mandar também para vocês através do YouTube, tá? Você pode rever, pode mandar para outras pessoas. Antes de ir embora, eu quero mandar um abraço aí para a nossa irmã Cleide Figueiredo, lá de Caruaru, aqui em Pernambuco. Um abraço, minha irmã, ela está escutando aqui a rádio, a Cleide, né? E diz que sempre está escutando a rádio, escuto todos os dias e gosta muito da rádio. Um abraço, minha irmã. Não sabia que você estava escutando a nossa rádio. Que Jesus te abençoe e que nós possamos continuar levando a palavra de Deus juntos. Também Cleidmar aqui, assustada. Assustada com as coisas de Sodoma e Gomorra, né, Cleidmar? Bom, pelo visto vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, porque vocês não me fazem perguntas no WhatsApp, né? Então eu acredito que esteja tudo bem claro aí na nossa catequese. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Eu não sei se amanhã a gente já vai porque a história de Isaac, gente, também é muito grande. Então amanhã a gente vai continuar um pouquinho com a história de Isaac, tá bom? E depois para Jacó. E aí depois a gente faz um resumão para você. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigado, gente, pela paciência. Eu sei que é cansativo para vocês passarem esse tempo todo ouvindo esse programa. Não sei como vocês não enjoam e não vão embora, né? Mas eu sei que eu gosto muito de estudar a Bíblia, de ler, de conhecer essas histórias. Me faz aprender muita coisa, né? Isso a gente tá só no primeiro livro da Bíblia. Imagina quando a gente chegar no Apocalipse, né? Quanta coisa a gente não tem estudado, quanta coisa a gente não tem aprendido.
E como a gente está lendo às vezes de 10 capítulos, de 5 capítulos no programa, então vai passar rapidinho. A gente já está quase na metade do livro do Gênesis. E o programa começou semana passada, né? Então aproveita, tá? Tchau, gente! Fica com Deus, que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. A gente se vê às 18 horas no Santo Terço. Não falta não, tá? Vou colocar um pouquinho de música porque eu já falei demais e daqui a pouco tem o ofício de Nossa Senhora. Então, tchau, gente! Fica com Deus! 4 horas e 48 minutos. Até mais tarde, se Deus quiser. Web Rádio Joac. Você em sintonia com Deus. Geração que quer te adorar.